Como a gente pôde ver, né, a gente viu que Hitler ele utilizava a teoria da evolução. Na verdade, alguns cientistas eles chegam, não, nós somos filhos de um ser microbiótico, ou seja, de um ser unicelular. Depois ele disse que a gente veio do mar. Depois ele disse que a gente veio de uma ameba. Aí quem fez essa ameba, né? Ah, não, essa ameba, quem fez o primeiro átomo? Quem foi que fez o primeiro átomo? Ah, nós, na verdade, se tirarmos a ideia de Deus, nós não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos. Se tirando a ideia de Deus da nossa mente, alguém chegou para mim e disse que não acreditava em Deus porque não sabia de onde Deus veio. Então eu disse para ele, então nós não existimos também, que a gente não sabe nem de onde veio. Tirando a ideia de Deus, a gente não sabe onde veio. Aí se a gente disser, não, eu vim de uma molécula, de uma bactéria, de uma Etamoeba coli's, né? Mas quem foi que colocou essa Etamoeba coli's? Então tudo acaba, nós somos uma ilha de certezas arrodeada por um oceano de incertezas. Deus seria a resposta mais certa. Mas algumas pessoas preferem ser filhos de uma ameba do que ser filhos de Deus. Precisa-se mais fé para acreditar no darwinismo do que para acreditar em Deus. Eu acredito que os cientistas e as pessoas que acreditam na doutrina da evolução, né, na teoria da evolução, eles têm mais fé do que a gente que é teólogo, bem mais fé, porque você acreditar que Deus fez todas as coisas é uma coisa. Agora você acreditar que uma bactéria virou um caçote, um peixinho, depois esse peixinho virou um peixão, depois virou um símies, um macaquinho, depois esse macaquinho com tantos mil anos virou outro macaquinho e assim por diante, isso é muita fé. É muita fé ver tudo isso que nós estamos vendo agora, olha, o céu, a terra, tudo isso fruto do acaso. Como é que seres bem mais potentes do que a gente, no caso os dinossauros, eles pereceram e nós bem mais frágeis do que eles, ainda sobrevivemos? Bem sabemos que essa vida é muito complexa e ninguém tem resposta para tudo. Mas saber que a teoria da evolução é uma teoria ultrapassada. Agora, eles procuram de toda maneira não rasgar tantos livros que foram escritos durante tantas décadas, né, décadas de experiências. O darwinismo foi patrocinado por governos, por reis, por verbas altíssimas, e em nada chegou até hoje. Não encontraram nenhum elo perdido. Encontram desconfianças, né? Mas nós encontramos seres, né? Insetos. Onde estariam os insetos na cadeia da evolução? Encontramos insetos que têm coisas bem mais evoluídas do que nós, vários olhos, capacidades que nós não temos. O rato, por exemplo, ele tem a capacidade de sentir o cheiro da doença no outro, que nós ainda não conseguimos sentir esse cheiro. Então fica esse comentário para você que está nos ouvindo. Não é a questão de ser fanático, querer, sim, me provem que o darwinismo é verdade. Não tem prova, tem desconfiança. Agora o governo brasileiro, ele devia se acordar nisto, já que vivemos num país onde somos cristãos, né, a maioria. Como é que eles levam para as escolas essa teoria e colocam como verdade? Tem que se colocar como teoria da evolução e a teoria da criação. Teria que colocar as duas partes, não somente uma não. O evolucionismo, ele encantou muita gente. Tem gente que procura de tudo para descartar a ideia de Deus. Mas nós sabemos que a ideia de Deus já nasce com o homem. E que se você tirar a ideia de Deus, a gente se torna mais perdido do que já somos. Né? Não tem. Por que estamos aqui? Para quê? Para onde nós vamos? Né? Existe um Deus. E Ele criou todas essas coisas aqui. Né? Estamos afastados dele em termos de humanidade porque pecamos. E estamos distantes dele. Mas um dia seremos restaurados novamente.
Eu não sou filho de um macaco, nem de um siêmes, né? Eu sou filho de Deus. Todas as criaturas já apresentam formas do jeito que elas já são. Nós encontramos, pronto, a teoria do darwinismo diz que o homem não foi criado com os dinossauros e que o homem não viveu aos dinossauros, porque a datação deles é uma datação louca, baseada em carbono 14, e nós sabemos que a datação feita em carbono 14 não é confiável. Já se pegaram um caramujo vivo e fizeram a datação de carbono 14 e deu tantos milhões de anos. Temos que ver que existe um Deus. A teoria da evolução diz que o homem não viveu com os dinossauros. Nós encontramos em várias partes do Brasil e do mundo desenhos de homens desenharam eles mesmos e os dinossauros. Aqui mesmo na Paraíba, próximo a Campina Grande, nós temos várias inscrições rupestres onde homens desenharam mamutes, né, dinossauro, pescossauro. E aí, como é que fica? Já que a teoria do evolucionismo prega que o homem não viveu com os dinossauros. Temos que ser adultos e não se pegar qualquer teoria com cara de sabedoria, de inteligência. As pessoas criam teorias, depois elas quebram essa teoria. Teoria é teoria. Você olha, vê e analisa. Mas algumas pessoas fizeram do darwinismo uma religião, infelizmente ou felizmente, falida. Graças a Deus falida. Porque as evoluções genéticas hoje não permitem mais a ideia da evolução de Darwin. Inclusive toda e qualquer, vamos dizer que houve um erro genético, nasceu um macaco branco, sem pelo, né? Vamos dizer que houve um erro genético, de repente aumentou alguns cromossomos em nós. Nós encontramos entre nós a síndrome de Down. As pessoas que têm síndrome de Down, elas têm um cromossomo a mais. Então ela não tem 46 cromossomos. Elas têm 47 cromossomos. Né? Elas apresentam características como língua maior do que a normal e outras características, né, hormonais que eles apresentam. Mas eles não são mais evoluídos do que a gente. Eles têm enormes dificuldades de aprender, enormes dificuldades de relacionamento, de aprendizado. Uma pessoa com 40 anos de síndrome de Down, ela tem uma mente de uma criança ainda de 9, 10 anos. Então, isso não é evolução. É evolução? Nenhum erro genético que nós encontramos até os dias de hoje beneficiou ninguém. Nenhum. Sempre produz algum dano, né? Então fica esse comentário para você acerca da teoria de Darwin, do darwinismo e das suas supostas descobertas sábias. Não tem nada provado, nada provado. Mas tem cientista que morre, universitário que morre querendo provar e arruma uma bactéria ou um animalzinho. Não tem. Eu podia passar várias horas dando um estudo para vocês aqui e ia derrubar a maioria das teorias do darwinismo que prega que houve a evolução, a gente veio de uma bactéria. Não há isso. Então fica esse esclarecimento para você. Não somos fanáticos. A Bíblia, nós cremos na Bíblia sim, acreditamos em Deus. Mas povos evoluidíssimos acreditavam em Deus. Povos. Os Ubaidas, os Sumérios, os egípcios, os pais da matemática, os árabes. Porque hoje eu acabar de não acreditar em Deus é fruto, eu sou intelectual, eu não acredito em Deus. Não tem nada a ver, rapaz, não tem nada a ver. Eu sou intelectual, como é que eu posso acreditar na Bíblia? Rapaz, olha, os egípcios viviam para a vida eterna. As pirâmides são grandes túmulos. Eles viviam, passavam o dia todo falando sobre vida eterna e como queriam viver no outro lado. Então, grandes povos da Terra, pais de ciências como a matemática e outros, acreditavam em algo superior. Não é você aqui no Brasil, que porque eu sou intelectual, eu fui a 7ª série do 1º grau, sou intelectual, acredito no darwinismo, não acredito na Bíblia. A ciência não é contra a Bíblia. O darwinismo é apenas uma teoria ultrapassada e que já não vale mais para a ciência. E vem aí outras teorias, porque estão sempre querendo tirar Deus de cena. Mas tudo isso a Bíblia vence, porque a Bíblia é a verdade de Deus. Amém. Deus te abençoe.